gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente começa mais um Conexão Sister, esse programa que pessoalmente me inspira muito, que cada segunda-feira a gente está com mulheres viajantes falando aqui um pouco da sua história, da sua jornada. E toda segunda-feira, às 8 horas, segunda passada não teve, porque eu estava sem voz, agora eu estou com uma levemente rouquinha. Mas segunda-feira passada eu tava sem, seria impossível a gente fazer uma Conexão Sister. E a sister de hoje é a Nath, ela que faz parte do M pelo Mundo, que é um blog que fala sobre a mulher viajante. A gente tem muitas conexões, a Sister Wave e a Nath. E hoje a gente vai ter um papo muito legal. Eu vou chamar ela aqui. E seja chegando. Oi, agência, vamos, tudo bem? Aguardando a resposta da Nath. Oi, Nath! Oi, Ju, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo também. Que ótimo, que bom você por aqui na Conexão Ai, Sister. obrigada. Avisar a todos que a gente vai fazer uma dobradinha. Hoje a Nath está aqui representando o M pelo Mundo. A gente está fazendo uma live e amanhã eu vou estar lá no M pelo Mundo. A gente inverte aqui Exatamente. a posição da câmera. Mas hoje estou como anfitriã, né, da live. E, Nath, fala um pouquinho sobre o M pelo Mundo para apresentar para as pessoas. Claro, então, gente, o M pelo Mundo é um site de informações e dicas de viagens para as mulheres, né? Eu criei em 2015 e eu tinha começado a viajar sozinha em 2014. E nessa época eu comecei a sentir que não tinha muito conteúdo de viagem específico para mulheres. Então, tipo, eu queria viajar sozinha e não encontrava muita coisa. E aí o que acontece? Eu já escrevia para alguns sites feministas e trabalhava como repórter de turismo. E aí meio que me deu insight, assim, sabe? Eu falei assim, putz, eu tenho que criar um projeto para mulheres. E aí eu decidi juntar jornalismo, empoderamento feminino e viagem para criar o M pelo Mundo. Nossa. E no início era eu sozinha, né? Escrevendo e tal. Só que quando a gente fala sobre mulheres, não tem como uma única pessoa falar, né? Então eu decidi democratizar o espaço que eu tinha e aí eu abri inscrição para colaboradoras e anualmente a gente faz isso. Hoje a gente conta com mais de 20 colaboradoras. A ideia é que seja um conteúdo plural, então por isso que hoje todo ano a gente abre, porque a ideia é dar espaço para que diversos tipos de mulheres, seja de raça, classe social, elas possam dar sua visão sobre viagem. Sim, e nós temos, por ser mulher, já temos uma perspectiva muito diferente, né? Eu vejo Sim, que é gritantemente brusca a diferença entre a viagem masculina e a viagem feminina, a quantidade de recursos que a gente assim, tem que fazer para se sentir mais segura, né? Quantidade de ferramentas que a gente tem que utilizar, a própria rede. Eu não sei como é você viajando, mas, por exemplo, quando eu usava um Couchsurfing, eu fazia toda uma rede de apoio, assim, fazia uma amizade no lugar, falava para minhas amigas aqui de Brasília, falava, stalkeava o cara, vou ficar nessa casa, o telefone dele é esse, tipo, dando sinal de alerta, o homem só vai. exatamente, Simplesmente só vai. exatamente. A nossa Nath, perspectiva. chegou uma pergunta aqui para você já. Ai, qual? Eu não vi. E foi quando que abre o edital? Rapidinho. A Ah, Cami Santos. então, Quando que vai ser a próxima abertura? gente, acabamos de encerrar, infelizmente, mas o ano que vem a gente abre novamente e também temos uma coluna chamada As Passageiras. E essa coluna, as nossas leitoras podem enviar conteúdo que, se for aprovado, a gente publica, posta foto e tudo mais. Mas só o ano que vem agora para colaboradora. Ah, mas aproveita as passageiras aí e já É começa uma um forma curso, né? das leitoras divulgarem seus textos, dicas.
O espaço está aberto para todo mundo. Nossa. É só mandar e-mail para portal mpelomundo@gmail.com. Aí você manda um texto com, no mínimo, 500 palavras e com foto também, tem que ser foto sua. E é só mandar pra gente que a gente analisa o conteúdo e, se for aprovado, a gente publica e manda um e-mail avisando. Tudo certo, Camis? Mas então, Tá, do que a gente estava continua. falando, né? Que realmente a gente tem que ter uma precaução que o homem não tem, né? E a partir disso a gente também tem que pensar que tem outras questões, né? Que nem tem a mulher LGBT, para ela também a experiência de viagem é diferente, para a mulher negra também. Foi por isso que a gente Sim, democratizou o espaço e cada vez quer democratizar mais, porque a gente tem que ter essas perspectivas, né? Como viajante, sim. existem N fatores, né, que acabam contribuindo para a nossa experiência de viagem. Inclusive tem um projeto que chama Bitonga Travel, Uhum, que é sobre mulheres negras viajantes, assim. E eu exatamente, conversei Bitonga é incrível. com a Pamela e foi muito, muito aprendizado, assim. E como a viagem da mulher negra ainda é mais. Olha, Bitonga Ah, acabamos de Travel! falar Acabamos de delas. falar de vocês! Bem-vinda! A Pamela é maravilhosa, E... ela já esteve no nosso evento de 3 anos do site, Uhum. ela foi falar sobre mulheres negras e viagem, e ela é incrível, assim, toda vez que ela fala, eu fico Nossa, assim, muito querida. só escutando, porque Muito mais. ela ensina muita coisa para nós que somos brancos, né? A gente tem que ouvir mesmo. É o lugar de fala, né? Assim, é tão importante que a gente não sabe o que. Assim como o homem não sabe o que é uma viagem feminina, nós, mulheres brancas, não sabemos o que é uma viagem de mulheres negras. Então, as Exatamente. dificuldades. É uma coisa que me tocou muito foi, tipo, que várias vezes consideravam que ela não era uma viajante. Consideraram que ela, sei lá, estava fazendo algum serviço por ali. E eu, gente, caramba, é um lugar muito difícil mesmo, né? Esse preconceito estrutural. E Exatamente. às vezes a gente replica sem ver, né? Porque precisa dessa conscientização e não é mimimi, porque não tá na nossa pele, né? Literalmente. Então a gente tem que ter pelo menos a empatia, Exatamente. né? E o Bitonga, nossa, é um projeto muito necessário, né? Porque ele traz Sim. visibilidade, ele mostra somos viajantes, sabe? Ele incentiva mais mulheres negras a viajar. Isso é muito legal. E também considerar, a Pamela falou, nossa, estou falando muito da live da Pamela, mas foi maravilhoso. Sim, sim, a Pamela é maravilhosa. Que uma mulher negra que está viajando, ela mostra para outras mulheres negras que é importante viajar, assim, que elas podem ocupar esse lugar, né, de mulher viajante. Então, Exatamente. isso é outra. Isso também é um dos pilares desse teleide. Mas conte-me mais sobre o MP1. Ah, acho que travou aqui. Voltou Eita, agora. o As meninas do Bitonga. Bitonga, oi! Mas então, sobre o projeto, né? A gente tenta democratizar a informação para viajantes. E o mais incrível é que, assim, né? Hoje a gente tem 80% do nosso público é feminino, né? Mas o resto é homem. E eu nem imaginava que os caras liam o nosso conteúdo, né? E aí eu fui procurar saber, conversar. E aí eu descobri que os caras liam o nosso conteúdo porque as mulheres, quando elas vão falar sobre viagem, sobre destino, por exemplo, elas são mais detalhistas. E a gente é mais detalhista por Olha, quê? Por conta do medo, né? Então a gente quer passar as informações que sejam seguras. E aí eu descobri que os caras liam o nosso conteúdo por conta disso. Eu fiquei muito surpresa, assim. Eu, caramba! eu vi na pele isso, assim, isso é uma dica de viagem, inclusive, que você pedir informação, dê preferência à informação de uma mulher, porque ela Exatamente. sabe mais aqueles detalhezinhos que às vezes é invisível para os homens, né? Exato. Que massa. E que bom, a Sister Wave também é mais ou menos esse percentual, de uns Uhum. 80%. E é muito legal ver homens vendo a importância de ter uma rede como essa, né? Homens Exatamente. realmente apoiando, né? Nossa, isso é massa, né? Porque eles estão tendo a consciência, né?
de que algo está acontecendo, né? Porque se a gente precisa de uma rede para mulheres, existe alguma coisa aí, né? E é bom que Sim. eles apoiem, incentivem, isso é essencial. No ideal, não precisaria dessa rede específica, né? Mas nós Exatamente, estamos muito longe dele. é o que eu sempre falo. Eu falo, tipo, o M pelo Mundo existe e ele existe não por uma coisa boa. Ele não existe por uma coisa boa, ele existe porque existe um problema, né? Mulher viajando, o medo, a insegurança que a gente passa, o M pelo Mundo existe por conta disso. Mas eu tenho fé que talvez um dia a gente nem precise mais existir, assim. Pra mim vai ser ótimo, porque vai ser minha missão cumprida, assim, sabe? Sim. Tamo junto. Assim, então, ele, se não tivesse tantos esses problemas, não teria motivo de existir, né? Exato, E exato. Ah, eu a acho que questão tem alguém maior é a falando. liberdade. Ah, tá. Exato. A liberdade das mulheres. E, assim, se a gente fala que a gente quer ter mais liberdade, é porque a gente não tá tendo, Exato. É uma coisa né? que Então, até uma frase realmente um da problema. Nina Simone, né? Que ela fala que liberdade é não ter medo. E a gente tem medo, então a gente não é livre, né? A nossa liberdade, ela só vai começar quando a gente não tiver medo. Porque eu digo sempre que o medo ele é uma corrente, né? Ele aprisiona as mulheres, né? Sim, Quantos espaços públicos a gente ocupa sozinha, né? Essa é uma questão. E viajando sozinha, a gente é, acaba fazendo isso, ocupando os espaços e dizendo: não, a gente tá aqui, a gente existe, a gente quer usufruir desse lugar. E é um direito nosso, né? É o direito de ir e sim, a gente vir. pode, né? Inclusive, É uma coisa que eu estava falando aquele dia, né, do toque de recolher invisível que a gente sofre. Que se a gente estiver na rua depois de determinado horário sozinha, é como se a gente não pudesse ocupar aquele espaço. E se por acaso acontecer alguma coisa com a gente, a culpa é nossa, a né? Por sociedade que julga que a gente assim. estava lá sozinha? Se o Nossa, homem pode fazer isso. exato. Existem até estudos que falam que quando as mulheres ocupam determinadas regiões das cidades sozinhas e tudo mais, ou até juntos com outras mulheres, aquela região passa a se tornar mais segura. Já existem estudos que Uhum. mostram isso, entende? Então, quando a gente fala sobre viajar sozinha, claro que a gente pensa numa revolução pessoal também, né? De independência, de autoconhecimento, mas a gente também está gerando um impacto social. E isso é Sim. incrível, né? Então, tipo, é super importante que a gente continue nessa luta de incentivando mais mulheres. É, Eu digo sempre, né, que tipo, eu sou a única da família a viajar sozinha. Mas Ah, você. também. Mas a gente acaba se Mas tornando eu já perguntando referência, isso, né? assim. A gente acaba se tornando referência para as pessoas próximas da gente, né? Porque a gente mostra que é possível. E isso é muito importante. É um impacto social também, né? Outra questão aí. Sim. Quando eu comecei a viajar, tinha uma frase que todo mundo falava. Parecia que pessoas desconhecidas tinham ensaiado, assim. Que o plano era viajar por todos os continentes durante 2 anos. Não foi durante 2 anos e foi por alguns continentes, mas a meta ainda tá, Tá ainda é aberto. essa, conhecer todos. E aí eu falei isso para as pessoas, elas falam, nossa, meu sonho, que coragem, você é louca. É, E, tipo, era um padrão, assim, como se isso não pudesse ser realizado. E também todo mundo tinha isso como sonho. Então, por que que as pessoas não colocam o sonho um pouquinho mais perto da prática, né? Do presente? Elas colocam, depois que, sei lá, depois que eu me aposentar, depois que isso, depois que aquilo. E a gente não tem certeza nenhuma sobre o futuro, né? Então, exato. acho que a gente tem que fazer Mas esse trabalho do aqui e agora. essas reações são, E, assim, muito comuns. Eu sempre falo, né? Que tem várias caixinhas. As pessoas, elas querem então, te... Oi, Rebeca, tudo bem? As pessoas, elas querem te colocar em várias caixas, né? Porque, geralmente, o número tá crescendo de mulheres que viajam sozinhas. Tem uma pesquisa do Ministério do Turismo que fala, se eu não me engano, acho que é 18% de todos os turistas é, brasileiros são mulheres. Então, a gente tá aumentando o número, isso é muito legal. Só que isso ainda também não é muito comum, sabe?
Mesmo Sim. crescendo, ainda não é. Então as pessoas vão te colocar em várias caixas, de tipo, algumas vão te chamar de louca, outras vão te chamar de corajosa. Elas querem te definir de alguma forma, mas, gente, isso é só um direito, sabe? Eu fico muito puta, porque é só um direito. É um direito de ir e E é um vir, direito né? maravilhoso, né? É o nosso direito de ir e vir. Então, na verdade, não deveria gerar espanto nenhum, né? Mas, É. infelizmente, ainda gera. E assim, isso está crescendo no mundo inteiro. Está tendo uma tendência mundial das mulheres realmente viajarem sozinhas, porque a gente foi privada dessa liberdade, né, de ir e vir, tipo, até agora. Até 1952, eu sou muito da pesquisa, assim, eu gosto de aprofundar. Até 1952, nós mulheres precisávamos da autorização Uhum. de um homem, ou o pai, ou o marido, para viajar sozinha. Sim, a gente até postou uma foto no nosso Instagram que é de um passaporte. É, E exatamente. esse passaporte dá, o marido dá uma autorização para a mulher viajar, né? É uma E o coisa super contrário não precisava recente. acontecer, né? É uma coisa super recente, né? Essa coisa da gente viajar. Tem alguém falou alguma coisa? É, aqui no Amazonas, as pessoas estão apoiando cada vez mais isso, porque ajuda a combater o turismo sexual que acontece nos destinos de pesca, que geralmente é frequentado por homens. Então, realmente, a ocupação por mulheres é muito importante, né? E Exato. isso que você falou, Nath, de estudos que mostram que mulheres ocupando os espaços tornam ele mais seguro. Eu sinto isso empiricamente, assim, viajando, eu gosto muito realmente de andar sozinha. E aí, quando eu vejo que tem mais mulheres por ali, eu me sinto mais segura. Sim, com Né? certeza. Quando vejo criança, então, mulher com criança, eu vejo que ali é o paraíso. Tá tudo Sim. ok. Hum. A gente estava falando sobre essa questão de que é um aumento de mulheres viajando sozinhas no mundo inteiro. E esses dias eu estava pensando sobre isso, né? E sobre como desculpa, que a questão do empoderamento feminino, né, do debate sobre o empoderamento feminino que as redes estão gerando, principalmente nos últimos 3, 4 anos, né, que eles falam que é a quarta geração do feminismo, né, eu acho que isso está sendo fundamental para esse aumento, sabe? Porque a gente está tendo consciência de o quanto é importante o autoconhecimento, o quanto é importante a gente se bastar, né, de estar feliz com a própria companhia, né, porque o empoderamento ele entra numa questão pessoal. Claro que ele não é só pessoal, né? O feminismo é um movimento político, mas ele acaba gerando também uma questão pessoal e isso Uhum. acaba impactando no turismo mesmo. As sociedades estão mudando, né? As mulheres estão mudando por conta do acesso a esse conteúdo e isso reflete em querer viajar sozinha, né? Porque você começa a Sim. sentir que você pode fazer isso, né? A possibilidade se abre, né? Uhum. E também essa questão de que a mulher só vai estar completa se ela tiver um namorado, um marido, isso está sendo reformulado, assim. Ela pode estar Exatamente. completa com ela mesma e fica muito mais fácil ela se relacionar com alguém se ela estiver bem consigo mesma. Com Ela não vai certeza. precisar ter um encaixe ali, né? O que Então, isso está mudando muito, né, durante o tempo. E é maravilhoso curtir a própria companhia. Se alguma de vocês que estão assistindo nunca viajou sozinha, é uma experiência incrível, transformadora e que é um silêncio maravilhoso. Você entra em contato profundo consigo, com seus gostos, você escolhe tudo, né? Quando você tá exatamente. sozinho. O que você estava falando é, tipo, muito correto, né? Porque a mulher, o papel da mulher na sociedade, né? Que a gente vai, como a gente vai se socializando, né? A sociedade nos socializa nesse papel, é que a mulher, ela não fica sozinha, né? Se você for ver a trajetória ela não é só. A trajetória Uhum. vira adolescente, encontra o namoradinho, que é o príncipe encantado, né? Aí depois casa, aí depois cuida da família, tem filho. Então, assim, você percebe que a socialização é E toda depois sempre cuida pro dos netos. cuida dos netos ainda, é verdade. Então, a socialização é sempre pro outro. Em nenhum momento você é ensinada que você precisa se conhecer, que você pode estar bem sozinha, né?
Então, é que nem é muito comum, por exemplo, encontrar mulheres ainda, infelizmente, que saem de um relacionamento e entram em outro, porque não consegue Uhum. estar sozinha de jeito nenhum. Então, assim, felizmente, como a gente tá falando, isso tá mudando muito, 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 mas a gente tem um longo caminho ainda para percorrer, né? E viajando sozinha, a Sim. gente tem essa questão de estar com nós mesmas, de se conhecer. Eu lembro até hoje, assim, na minha primeira viagem sozinha, fui para Córdoba. E eu lembro da sensação de estar caminhando nas ruas de Córdoba e por um minuto eu parar e pensar assim, puta, o que que eu vou fazer agora? Isso foi tão libertador, porque, tipo, parece uma coisa simples, mas não é simples. É tipo, o que eu quero fazer? Cara, isso é tão Uhum. importante, né? Porque a gente tá sempre esperando, fazendo pelo outro, sempre se E doando. conciliando também vontades, né? Sim, sempre se doando Com outra muito. pessoa. A gente tá sempre se doando muito. Então, tipo, parar pra pensar o que eu gosto, o que eu quero fazer, isso é muito bacana e causa uma revolução pessoal, né? Acho que tem até uma Uhum. pesquisa que fala que mulheres que viajam sozinhas são mais autoconfiantes. E eu acho que isso é muito real, assim, porque depois que eu comecei a Eu acho viajar que faz sozinha, minha sentido. autoconfiança, assim, foi lá em cima, sabe? Na prática também, eu acho que você tem que lidar com tudo, né? Com a parte boa, com a parte ruim, se tem Uhum. algum perrengue. Você não tem outra pessoa, é tudo você. Então, você vai resolvendo e você vê, nossa, quantas coisas que eu consigo resolver, que às vezes quando você está, né, acompanhado de outras pessoas, vai sendo disperso essa resolução de problemas também. E aí você vai vendo que é possível, que você pode estar com outras pessoas, que é maravilhoso. Inclusive, não é uma campanha para a gente ser todo mundo solitário, muito Não, pelo gente. contrário, é para fazer conexões, mas para você entrar realmente em contato consigo mesmo, e a viagem sozinha é uma grande oportunidade para isso, né? E tem aquela questão também, né? Que, tipo, você estava falando sobre a questão de, tipo, não é uma campanha para as pessoas serem sós e individualistas. Não é isso. Realmente, porque você viaja sozinho, você conhece um monte de gente, né? Geralmente, se você Sim. não quiser estar só, você não vai ficar. Principalmente se você se hospeda em um hostel, você não fica sozinha de jeito nenhum. A não ser que Você você tem, queira estar só, né? Tipo, ai, é, eu já tem que tive. lutar muito, assim, Eu vou ser sincera, negar muitos convites. sim, ó, vou ser sincera, eu viajo sozinha há 5 anos e eu só fiquei sozinha, sozinha, sozinha mesmo, assim, na viagem inteira, né? Eu digo, porque nas minhas viagens eu conheço pessoas e tal, e eu tenho os meus momentos sozinhas, né? Sozinha, tipo, eu quero estar só, então eu vou fazer o que eu quero sozinha. Mas de completa solidão foi uma vez que eu fui para uma vila de pescador em Passo de Torres Onde fica? e fica em Santa Catarina. E eu fiquei numa pousada. Então, assim, e era baixa temporada. E só tinha casal. E aí, casal não se mistura muito, né? Então, Aham. foi onde eu fiquei só, assim. Passei 20 dias sozinha. Mas foi tão bom, porque eu coloquei várias questões internas em ordem, sabe? Coisas que a gente vai postergando e não pensa. E foi bom. E aí eu acho que foi aí que eu Uhum. aprendi sobre a questão da solitude, né? Que é você estar Sim. bem com você mesma, né? Que eu digo sempre, você nunca tá sozinha. Tem uma frase de uma cantora chilena que é não estou sola, estou comigo, que é tipo, não tô sozinha, tô comigo. E isso é, nossa, Uhum. incrível. É incrível. É, é uma companhia, né? A gente começa a escutar mais a nossa voz interna, né? Aquela voz do Exato. silêncio que às vezes as pessoas dizem. E uma das coisas que me veio nesse silêncio foi descobrir meus propósitos, ter clareza deles, assim. Porque eu tenho o hábito de meditar, e aí muitos momentos eu me perguntava, gente, queria saber meus propósitos, queria saber meus propósitos. E foi justamente numa viagem que eles vieram, porque durante ela veio essa oportunidade realmente de pensar, de ter esse momento de silêncio, de me escutar. E hoje é tão bom saber esses propósitos, porque eu falo sim para aquilo que tem a ver com meus propósitos, falo não para aquilo que não tem nada a ver.
E a vida ficou muito mais fácil nesse Nossa, eu sentido. imagino, né? Coisa que não é meu, né? Isso vai ser para outra pessoa e tá tudo ok. Isso não tá fazendo sentido para minha vida, não reverbera. E quando reverbera, eu falo super sim. É, porque eu acho que na correria do dia a dia, né, a gente acaba esquecendo coisas super importantes sobre nós mesmos, que nem propósito, né? Propósito de vida é uma coisa super importante. E a gente acaba, assim, acho que na correria do dia a dia é mais difícil, né, parar pra pensar sobre isso, né? E eu acho que numa viagem, isso, acho que, é que nem eu sempre digo, viagens elas têm um poder transformador na nossa vida, né? Mas a gente sempre tem que estar aberto a isso, né? Porque Uhum. eu vejo que algumas pessoas, elas falam, ah, eu vou viajar pra me procurar e tal, quer fazer uma viagem por autoconhecimento. E só que você tem que estar disposto a isso, assim, sabe? O autoconhecimento, ele não vai vir assim, tipo, ah, eu vou viajar, vai vir o autoconhecimento. Não. Chegou. É, tipo, acabou. Eu acho que é uma questão de, Vou tipo, viajar para a Ilha do Autoconhecimento, né? é uma questão de, tipo, estar aberto a isso, né? De, tipo, se colocar numa posição de, tipo, ouvir as pessoas, entender os acontecimentos que rolam durante a viagem e refletindo sobre isso, né? E quando você faz isso, nossa, a viagem é transformadora Muda de mesmo, patamar, né? com É, certeza. costumo falar que eu quero mudar o mundo. E aí eu vejo que, assim, a melhor forma de eu mudar o mundo é mudando as pessoas. E a viagem em si é uma grande forma de mudar o mundo. Então, fazer elas viajarem, elas entrarem em contato com outras culturas, quebrarem paradigmas sobre elas mesmas, sobre outras culturas, isso é muito transformador. Isso é uma coisa bem que é processual, mas eu acredito muito no poder da viagem. Muito, 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 muito. A viagem, ela faz Acho que por pontes, isso que né? Ela faz pontes, né, entre eu e o outro, né? Porque a gente sempre pensa que o outro, a gente tem uma série de coisas sobre o outro no nosso imaginário, né? Só que são coisas que passaram pra gente. E aí quando a gente uhum, vai lá e vê com o nosso olho, conhece aquilo, cara, vários preconceitos são quebrados, assim, né? Vários é, preconceitos. É uma coisa muito legal. realidade e teoria diferente, né? Na prática, teoria diferente, né? Exato. E eu acho que assim, tem uma coisa que se chama a alteridade, né? Que é tipo você conhecer a pessoa e não fazer um julgamento dela. Só simplesmente Uhum. conhecer. Isso é uma coisa assim que eu tento o máximo colocar quando eu tô viajando, na minha própria vida mesmo, né? Porque às vezes é muito difícil, mas se você colocar isso em prática, assim, cara, te acrescenta muito, assim, muito, muito. E a Sim, viagem com se torna certeza. uma coisa, tipo, como eu disse, de ponte, né? De te ligar ao outro. Sim. Nossa, tantas oportunidades mesmo de quebra de preconceito. Eu costumo, assim, um povo que quebrou muito meus preconceitos foram povos indígenas, que eu tinha muita atração, mas só que não era um preconceito de colocar ele num lugar, como se diz? Num lugar ruim, Tipo, não era assim. negativo, Aham. não era negativo, mas parecia que era tão distante que não tinha conexão, assim. E aí eu fiquei, acho que 12 dias numa aldeia Carajá, na Ilha do Bananal, que foi incrível. Eles falavam Inarubé, que é a língua deles. Eles se chamam de Inã. Carajá, na verdade, é um bullying entre as aldeias, que é cabeça de macaco. E Inã significa povos do rio. Então foi uma experiência super interessante e justamente isso da conexão, assim, foi uma conexão muito forte e lá o dia parecia que tinha, sei lá, 48 horas, não tinha nada de conexão com o celular e tal. Tinha conexão com o rio, com a natureza, com ver a pesca, eu comi carne de tartaruga, pintei tudo, então foi tipo, senti imersa naquilo e sentir a outra pessoa como pessoa. Não é uma pessoa de uma aldeia.
é uma pessoa antes de tudo, né? Com Então certeza. a viagem ela traz muito isso de transformação e de, acho que de gentileza na essência, sabe? Uhum, De você ver o outro como gente, exatamente. Você me igual a fa... você. Você falou essa história, eu lembrei de uma. Eu morei um tempo em Foz do Iguaçu. Morei assim, né? Tipo, passei um mês e tal. E eu tava fazendo Worldpackers, né? Fazendo trabalho para casa de hospedagem. E tinha uns venezuelanos lá. E aí eu tive um contato muito profundo com esses venezuelanos. Foi a primeira vez que eu tive contato com venezuelanos, assim. E foi Uhum. muito essencial, assim, pra mim. Porque eu descobri coisas que, cara, não vai estar na mídia. Você descobre que muitas coisas que tem na mídia são estereótipos. Sim. E eles me ensinaram muita coisa, assim, sabe? Muita coisa mesmo. Hoje eu tenho um carinho gigante pelos venezuelanos. Assim, sempre tive, né? Mas o fato de conhecer e saber as histórias, tudo que eles passaram e tudo mais, foi uma coisa assim que me abriu minha mente de uma forma muito grande, assim. Hoje eu leio as Uhum. matérias sobre a Venezuela com o pé atrás, assim, sabe? Porque eu conhecia aquelas pessoas, Sim. eu entendi a história delas. E isso, nossa, Uhum. só soma, né? Só soma pra gente. Sim. E tá super em crise, né? Assim, política agora, e a Né? mídia coloca Ai, uma vez. Também conheci muitos venezuelanos na viagem e foi bastante isso, assim, de ter o outro lado da história, né? Que muitas exato, vezes é não chega isso. na gente. É isso, ter o A outro gente só lado tem da uma história. versão. É isso. Nossa, é muito isso. Complicado, né? Como acessar isso. E mesmo hoje, com muita informação, a gente não sabe qual acreditar, porque antes a gente tinha pouca informação, hoje a gente está obeso de informação, né? A gente não sabe qual que é relevante realmente, né? Que É. mostra outras versões da história. Mas, Exatamente, né? E enfim, aí aqui é um momento. a viagem tem isso, né? De você tirar suas próprias conclusões, né? Permite É, isso, né? Porque tudo que a gente sabe sobre mais uma versão da história, né? tudo que a gente sabe sobre os outros países são coisas que, tipo, a gente leu, né? Sim, E aí tá em contato com pessoas de outras nacionalidades ou conhecer esses países é uma forma de você mesmo tirar formar sua opinião, né? Isso é sim. fantástico. É parte do seu repertório, né? Outro país que aconteceu muito isso foi a Colômbia. Eu sou apaixonada pela Colômbia. Mas antes eu só tinha o lado do perigo, narcotráfico, tal, guerrilha. E aí, antes de chegar na Colômbia, eu já fui me apaixonando porque que povo legal. Assim, eu conheci Eles são vários muito simpáticos, eles colombianos. parecem muito com os brasileiros, né? Ou tipo a felicidade É, deles, né? parece pra mim parece Brasil falando espanhol. Acho que também por isso que eu gostei tanto. E Aham. eles muito acolhedores. A gente, amei, amei. É o meu país favorito. E eu só tinha o lado do narcotráfico, de muita droga, muita. Não que não seja verdade, né? Porque é verdade. Acontece, Só que há mas uma generalização, é a né? história única, né? É isso. Não sei se você já viu esse Já, TED Talk da já é Chimamanda, maravilhoso. maravilhoso. Muito O perigo da incrível. história única. Quem É, está gente, assistindo, assistam. coloca na lista Chimamanda, o perigo da história única, porque eu já vi, eu acho que sério, umas 10 vezes, porque é um vídeo que É é para incrível. lembrar que existem outras histórias, né? Exatamente. E a viagem te permite isso, né? Sim, com certeza. Nath, qual que foi o maior desafio de você como mulher viajante? Você já enfrentou? Olha, o meu maior desafio é. Você diz situações complicadas, assim? Uhum. Então, eu tive duas experiências, assim, bem ruins, que foi ser seguida. Uma vez eu fui seguida em Montevidéu, e aí outra vez eu fui seguida em Porto Alegre.
E é uma Nossa. sensação horrível, desesperadora de ser seguida, você perceber que tem um homem te seguindo, mas felizmente nunca aconteceu algo mais grave do que isso. E eu sempre, tipo, Uhum. hoje em dia, infelizmente a gente já cria, né, formas de lidar com isso, né? Então, hoje em dia eu sei que se isso acontecer novamente, o que eu tenho que fazer, eu entro em restaurante, eu encontro mulheres, e peço Uhum. ajuda, assim, sabe? Mas eu acho que foi duas situações ruins, assim, que eu passei. E, e que eu fiz uma coisa que eu não deveria, né? Que é, eu não denunciei, não fui na polícia. E são coisas que hoje eu Uhum. me arrependo muito, mas que eu sempre recomendo, assim, está passando por uma situação de assédio, que sempre denuncie, porque, gente, isso é super importante. Além de dados, né, que podem transformar em estudos e tudo mais e gerar um impacto importante, mas também para sua segurança, né? Tipo, porque a pessoa tem que ser punida, né? Mas assim, hoje eu sei que se acontecer de novo, com certeza. Mas eu acho que assim, você tá tanto no desespero, assim, sabe? Com a cabeça tão cheia que às vezes é muito complicado, né? Sim, com certeza. É muito complicado. Mas eu Aí você começa a até pensar, peguei de ah, mas a surpresa polícia não vai essa fazer pergunta, nada. aquela pergunta delicada, né? Esse... Agora eu repensei no durante, assim, ainda bem que não aconteceu nada grave, Não, mas mas porque poderia ter acontecido alguma coisa grave e estar aqui numa exposição e às vezes você não estava à vontade de falar, entendeu? Se não, fosse não, outra mas pode pessoa. ficar tranquilo, assim, porque eu já respondi várias vezes essa É, pergunta, né? E eu acho não, importante falar, né? Porque, assim, a gente sabe que tem. Nossa, a gente acabou de falar, tipo, passamos aqui, sei lá, quantos minutos falando dos lados bons de viajar sozinha, mas a gente tem que ser realista, a gente tem que falar a verdade. Não tem como, né? é, Porque se a gente não fala a verdade, a gente tá não, sendo hipócrita. A verdade é, é. pode ter situações ruins, sim, desconfortáveis. Eu já fiz entrevistas com mulheres, entrevistas que não foram publicadas, né? Das pessoais assim, do Stowaway. E, cara, várias coisas, assim, de tentativa de estupro, de homem passando a mão na bunda no meio da rua, tapão, ser perseguido. É, teve uma que o cara jogou uma garrafa na menina. Então, são muitas histórias que Eu, corroboram para a existência dessas duas redes, né? Do M pelo mundo e da é, Sister Wade. ai, a Dandara tá aqui. Oi, Dandara. Então, eu sempre digo assim, Ju, que eu fico num dilema muito grande. Porque o tempo inteiro eu falo assim, não, vocês têm que viajar. O discurso do M pelo mundo é esse, né? Viagem. Uhum. Viajar é maravilhoso. Viagem sozinhas, que não sei o quê. Mas ao mesmo tempo a gente tá, tomem cuidado, entendeu? É, A gente, tipo, é, mas é a realidade. É a nossa realidade, assim, né? E não tem jeito, a gente tem que falar mesmo, tem que tomar cuidado, sabe? Eu tô fazendo um workshop é. agora, né, pra ajudar mulheres que querem viajar sozinhas. E, e uma das minhas partes é passar dicas de segurança, assim. Toda vez eu falo, gente, eu não queria passar dicas de segurança pra vocês. Eu sinceramente queria falar pra vocês, vai, sabe? Vai, Uhum. mas eu estaria sendo irresponsável. E eu não posso ser Sim, irresponsável, né? Porque principalmente para as mulheres que estão começando a viajar sozinhas, sabe? Que ainda não têm sim. experiência. E eu passo essas dicas porque são dicas que, assim, que serviram para mim, sabe? E que me Uhum. ajudaram a sair de situações constrangedoras, situações ruins. Então é isso, assim, a gente tem que ser realista. Tem a parte boa de viajar sozinha, lógico, Claro. mas tem sua parte ruim também, infelizmente. E muito das ruins está ligado ao fato de a gente ser mulher. Essa é a grande Uhum. verdade. Assim, essa questão da notícia ruim, né? Eu acho que tem que falar, né? Que elas existem, mas quanto mais for comum uma mulher viajando sozinha, uma mulher andando sozinha na sua própria cidade, ocupando os lugares, menor é a ocorrência disso, né? Porque uma vai empoderando a outra também. E Exatamente. é super importante essas dicas,
né, para nós mulheres, porque antes da primeira vez que você viaja sozinho, você não sabe essas dicas. Aí você vai se informando aos poucos, você vai recolhendo uma aqui, outra ali. E muitas vezes você não vai precisar passar por uma situação constrangedora ou às vezes traumatizante, né? Exatamente. Ah, inclusive, essa questão de, tipo, de mulheres unidas, né? Que eu acho super importante. Uma coisa que a gente vai falar na live amanhã, né? Que você vai lá no Pelo Mundo. E é uma coisa, assim, muito importante, né? De, tipo, ó, da gente estar unidas, né? Por mais que a gente viaje sozinhas, né? Eu acho que é essencial. E é lindo, assim, quando a gente se une, né? É lindo. Porque a gente se sente. Eu lembro, assim, que eu tava no México, né? E aí eu tava num quarto feminino no hostel. E aí, logo que eu cheguei, uma colombiana falou comigo assim, tá viajando sozinha? Aí eu falei assim, tô. Ela falou assim, eu também tô. Assim, eu tinha chegado, logo encontrei ela. Ela falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de fazer um tour comigo lá no centro? Porque eu tô morrendo de medo de ir sozinha. Aí eu falei, vamos. Aí me arrumei, fui no primeiro dia, assim, sabe? E aí depois a gente chegou, tinha uma alemã, e aí a alemã também tava viajando sozinha. Aí a gente se juntou. Aí depois chegou uma menina do Equador, que também tava viajando sozinha. E, menina, foi uma viagem tão linda. E eu acho que ali eu entendi como é incrível quando a gente tá juntas, né? O quanto a gente pode se ajudar e o quanto a gente pode se divertir e o quanto que rivalidades, essas coisas são totalmente desnecessárias. São coisas que, nossa, acabam fazendo com que a gente fique desunidas, né? E o quanto que a desunião feminina, ela também é benéfica para o patriarcado, né? A rivalidade entre as mulheres, E é a muito benéfico para sororidade está eles. emergindo, né? Sim. Nossa, E e em conhecendo viagem é uma coisa incrível. feminina. Em viagem é incrível. Nossa. E uma coisa que, assim, não só, né, em hospedagem, mas, por exemplo, é maravilhoso estar num quarto de rosto feminino. Não só pelo medo, assim, que é menor, mas também pela conveniência. Assim, você troca de roupa ali, você não tem que ir lá no banheiro para trocar de roupa, etc. Umas coisas mais de praticidade. Mas esses dias eu tava pegando metrô e agora tem o vagão feminino. Em Brasília? É muito. Aham. Ah. Eu esqueci. Esqueci que você não tava aqui em Brasília. Eu falo, mas chegou em Tem São um Paulo, eu não metrô com vi. vagão feminino. E aí é muito tranquilo, assim. No, sei lá, no metrô normal eu já fico muito mais tensa, atenta. E lá, tipo, cada uma com seu celular, mexendo na vida, assim, muito de boa, sabe? Muito menos tenso com assédio, com eventuais furtos, enfim. Mas, A, Ca- nossa, a dá Camila aquele falou conforto. aqui. Ai, desculpa te interromper. É que a Camila falou aqui, por Falei. incrível que pareça, eu me sinto mais confortável em quarto misto do que feminino. Olha que interessante. Olha, E assim, o quarto feminino é um tema que a gente já fez uma matéria, eu fiz até um vídeo no IGTV falando sobre isso, porque a maioria das nossas leitoras falam que tem muito medo. E eu no início tinha medo também, não me sentia confortável. Mas foi assim, uma vez tive uma experiência em Gramado, tal, o hostel era de uma mulher e tal. E aí nisso eu acho que comecei a conhecer os bastidores do hostel e tal. E aí eu comecei a me ficar mais confortável, assim, mas foi um processo, assim, conseguir estar num quarto misto. Ai, a Letícia, sim. desculpa. Eu achei que era a Camila. Então, mas foi um processo, assim, e várias mulheres Letícia, sentem fala isso. pra gente, assim, por que que você se sente mais confortável no quarto misto do Misto. que no feminino? Verdade, achei super interessante isso. Olha, a primeira mulher que me É, fala isso. em comum. Eu já falei isso em alguns momentos e essa foi a primeira vez, eu fiquei curiosa. Também. Bom, Mas, galera, rosto é muito legal também. Você conhece muita gente de diversas partes e as pessoas dali já estão mais abertas. Tem muita gente viajando sozinho.
eu tive várias experiências muito legais. E também tem a questão do custo, né? É um custo muito mais baixo do que se você for ficar no hotel. E o hostel, geralmente, ele é desenhado para que você tenha convivência, né, com outras pessoas. Tanto a parte do layout do hostel, geralmente tem uma área de convivência, a programação, tem você conhecer um lugar turístico, conhecer os bares da região. É muito legal. Muito É legal. Quem verdade. nunca foi, vai. Eu acho que esse medo é normal, porque a gente está numa ditadura do medo, o medo é super lucrativo, né? Se existem negócios baseados no medo. Não quero que o Sistema Wave seja um deles, eu quero que o Sistema Wave esteja baseado na liberdade para nós mulheres. É isso Mas aí. então fiquem atentos, assim, sobre não cair nas armadilhas do medo, sei lá, cerca elétrica, carro blindado e etc. Né? Tem muitos produtos por aí. Verdade. Olha, respondendo. Eu faço engenharia, então eu já morei com 6 homens. Eu acho que só hábito. Na primeira viagem sozinha, eu fui no quarto misto. Ai, que interessante. Tem muito legal. Gente, Que bom. Nossa, com certeza, que bom mesmo. Mas a gente estava falando de hospedagem, né? E eu achei muito incrível a ideia da Sister Wave, porque já fiquei hospedada na casa de mulheres, assim, né? E além de, tipo, ser uma coisa muito mais segura, né? A gente se sente mais segura. Tem a questão de, tipo, conhecer a cidade com uma pessoa local, né? Sim. Que isso, nossa, faz um diferencial gigante. Os locais, eles conseguem te passar um ponto de vista sobre a cidade que em uma hospedagem convencional você não teria, né? Sim, a gente fala sobre e além das barreiras do turismo tradicional, assim, que sei lá, você não vai naquele padrão, né, do turismo. E tem lugares que são invisíveis para você se você não tá com o local ali. Verdade. Porque lá é escondidinho, que só o local sabe, a programação não chega no turista, né? Ai, rapidinho. A Maria Fernanda perguntou aqui, eu vou falar, Maria. Mas não chega no turista se você não conhece alguém de lá. Então é muito interessante fazer esse link e você tem uma viagem muito mais imersiva. Verdade. Maria, explicar um pouquinho a Sister Wave, que estou sendo anfitriã hoje dessa live com a Sister Wave, é uma rede de apoio para nós, mulheres viajantes, para a gente viajar cada vez mais, através de hospedagens colaborativas entre mulheres. E aí na rede só entra mulheres, mas pode existir homem tanto na parte como anfitriã, né? Ela pode estar morando, sei lá, com um irmão, com um pai, com um marido, e tanto como na parte de viajante. Mas tem que sempre estar sinalizado. E aí, por exemplo, não quero receber mulher que esteja viajando com homem. Você deixa ali e marca. Não quero o contrário, né? Não quero que tenha na casa da pessoa que eu vou me hospedar que tenha mulheres. Então, você também coloca ali a marca. Deixa eu ver, chegou mais perguntas. Olha que interessante, a gente estava falando sobre isso, ó. A suíte, pijamas, cirurgiões. Além do que, acho que o movimento feminino já caminhou muito, mas ainda rola uma parada meio impregnada de que mulher compete com mulher, aí nem sempre acolhe, se for de um perfil diferente. Então, a gente tá falando sobre isso agora, né? Tipo, como é importante que a gente se una e não fique competindo, né? Porque a competição, ela, como eu comentei, ela é benéfica para o patriarcado, né? Pra gente ela não é benéfica. Quantas oportunidades a gente deixa de ter com uma mulher, quantas amizades a gente deixa de ter. Enfim, né? Eu acho que, assim, gente, não tô falando que vocês precisam amar todas as mulheres do mundo, né? Não é assim que rola. Tem hora que a gente. Tem pessoas que a gente não bate, né? Essa é a grande realidade. Mas eu acho que estar juntas por nós mesmas, pela nossa segurança, para ajudar umas às outras em situações complicadas, eu acho que é essencial.
E também a identificação simplesmente por ser mulher, né? Porque a gente passa por coisas similares que às vezes os homens não passam e não veem, né? Por não Exato. passar, por não sentir na pele, às vezes nem percebem que isso acontece. Então, essa troca é muito interessante. Eu também concordo muito com a Nath nesse ponto de que a competição, né, ver a outra como rival favorece o patriarcado, porque se a gente deixa isso de lado e faz pontes, faz conexões, é um poder muito grande para nós, assim, como mulheres um todo. E, nossa, aqui nessa Conexão Cis já passaram cada mulher, inclusive você, Nath, que eu aprendo muito. E vejo essa rede se formando cada vez com mais força e essa sororidade, que é uma palavra difícil, parece coisa de medicina, né? Lembra soro. Mas a origem dela é o feminino de fraternidade. Por exemplo, no italiano, irmã se chama sorella e irmão chama fratello. Então, você vê a outra como irmã e ajudar numa questão de parceria, de iniciativa cooperativa e não de competir. Exato. Então, eu acho que é um trabalho muito forte e, às vezes, enraigado. Às vezes, a gente compete sem ver. Eu estou tentando tomar mais consciência cada vez disso, porque é aquela questão estrutural que a gente tem que quebrar e apoiar uma outra, porque tem muita mulher maravilhosa nesse mundo. Exatamente. Mas é uma coisa que eu sempre acho importante deixar claro, assim, sobre essa questão de sororidade, né? Porque logo, bem no início, assim, quando eu comecei a estudar sobre feminismo, eu achava que sororidade é você gostar, você ser obrigada a gostar de uma mulher, e não exatamente isso, né? Exatamente como a Ju explicou, a sororidade ela é uma questão de, tipo, estar ao lado de uma mulher em questão de, tipo, quando ela sofre um assédio, para lidar com o machismo, né? E assim, que nem geralmente as mulheres não têm muita oportunidade no mercado de trabalho. Para ser chefe, elas quase não estão em posição de liderança. E a gente se unir no mercado de trabalho, por exemplo, seria uma forma de lidar com o machismo, né? É uma forma que a gente tem para lidar, mas isso não necessariamente, gente, porque eu achava que era isso, assim, eu falei, eu tenho que amar todas as mulheres. Não assim, gente. Porque tem gente que a gente não gosta mesmo, não tem problema. Mas tipo, por mais que eu não goste daquela mulher, se ela precisar de mim para uma situação, para lidar com alguma coisa que tenha. Tá na estrada, só dando um tchau que ela. Sim. Que tenha a ver com machismo e tal, eu vou estar do lado dela. Eu acho que é isso, né? A sororidade é isso. Sim. Rapidinho, Nath, a Woman Trip falou aqui, super linda iniciativa. Eba, valeu! Uma dúvida, meninas, as anfitriãs passam por alguma verificação, mesmo posso pontuar e comentar sobre a anfitriã depois da hospedagem? Woman Trip, eu não sei quem tá a Dandara, esse nome. a Dandara, é a nossa parceira, Dandara. maravilhosa. Que massa. Eu já vi o Woman Trip, mas não sabia o nome de quem estava por trás. Então, explicando direitinho. Todos os perfis das mulheres passam por verificação. Inclusive, a gente pede a foto de documento. A gente pede uma foto de perfil que mostre bem elas, assim, que dê para você reconhecer uma outra. E após o processo da hospedagem em si, ambas as partes são avaliadas, tanto a anfitriã quanto a viajante. Tá bom? Que é a lógica da gente ter cada vez mais segurança e uma apoiando a outra, né? Eba, que bom que você tá amando. Gente, inclusive, se tiverem perguntas, podem alimentar por aí, que é muito verdade, gente. gratificante para nós. Eu acho que eu não falei isso no início, geralmente falo. Esqueci. Acontece. Mas, então, continuando. Nossa, Nath, que delícia esse papo. Ai, também tô adorando. Tá aqui, é tão bom compartilhar. compartilhar. A hora, porque... Ixi! Tem 4 minutos. Ai. Gente, se tiver pergunta, façam logo. Porque tem 4 minutos. É porque a gente vê... É tão gostosa
essas conversas que o tempo Passa passa muito muito rápido, rápido. né? Tem um limite de 1 hora no Instagram. Não é um aplicativo, é um site. Mas a gente vai fazer o aplicativo. Mas Ah, no e site ó, parece um Ju, aplicativo. quando fizer o aplicativo já manda pra gente a notícia. Tá Que a bom. gente divulga. Então, Maria Fernanda, não é só no Brasil, mas na plataforma a gente só faz no Brasil por enquanto. A gente fez algumas experiências internacionais. Uma já terminou no Canadá e em maio vai ter outra em Nova York. E se tiver alguma demanda de viagens internacionais, fala com a gente que a gente pode fazer uma experiência piloto. Como se cadastrar? Entra em www.sisterwave.com. Sisterwave Ai, de onda. hoje eu acho legal até, não sei se quem tá entrando é do Bem pelo Mundo, né? Que não conhece ainda. Mas acho que é legal avisar também que a mulher que quiser ser anfitriã, ela pode ganhar uma rendinha extra, não é? Ah, sim. É uma plataforma de hospedagem colaborativas a preços acessíveis. Então, você coloca lá o seu apartamento. Londres tem. Fala comigo em Bob. A preços acessíveis. E é uma forma de complementar a renda, inclusive é uma forma de empoderar as mulheres que estão viajando, né? E aí, empoderar financeiramente. E é super importante isso, né? Todo mundo sai Sim, ganhando, inclusive na trabalhando no verdade, próprio. né? Todo mundo sai ganhando. Ganha total. É muito bom. Mas é isso, gente. Eu acho que já termina. 2 minutinhos. Mais Ah, alguma pergunta? a Dandara falou, ó, conte comigo também aqui no Chile, aí, ó. Já Eba, ganhou uma obrigada, anfitriã. Dandara. Que bom. E, gente, a gente está no processo de internacionalização. A demanda está sendo grande, mas é todo um processo de adequar a plataforma, traduzir, legal também, gerar nota fiscal. Então, demora um pouquinho, não é tão fácil assim essa internacionalização, mas está nos planos. E enquanto isso não acontece, a gente pode fazer experiências piloto. Todo mundo é verificado, viu? Os dados. Tanto como anfitriã, quanto como viajante. Na verdade, o cadastro Sister padrão, e depois da Sister padrão você pode ter anfitriã, porque a gente vai crescer também outros serviços na plataforma, não só como hospedagem. Mas isso é história para outros capítulos. Andar. Eba, da café. Ei, Camila! Então vamos finalizando por aqui? Vamos então. Acho que Amanhã, gente, nós vamos falar sobre sororidade em viagem. A Ju vai apresentar a Sister Wave aqui aqui não, né? Lá no M pelo Mundo. Então, se vocês quiserem seguir, que amanhã vai ter outra live. Eba, foi uma dobradinha, viu, gente? É isso aí. E, Nath, agradeço muito, adorei Eu a que nossa live. agradeço, adorei Passou também voando, conversar com você. passou Foi voando quando ótimo. eu vi e tal, Nora. E Verdade. vamos fazer novas conexões por aí, tá bom? Vamos. Até Agradeço pela amanhã. parceria. Até amanhã. Beijo, Beijo. gente. Obrigada por acompanhar a gente aí. Se tiver dúvida, pode falar. Tem 24 horas para falar, tá bom? E é isso. Beijinho. Beijo. Encerrar. Tchau, Nath. Tchau.